Bom dia, Ilusca. Bom dia, prima. Ana Moema por aqui, que maravilha. Seja muito bem-vinda. Bom dia, tia Fátima. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Priscila. Sejam muito bem-vindas. Bom dia, Sara. Bom dia, Rita. Bom dia, Camila. Amor, acende essa também, essa é a principal. Aí. Bom dia, gente. Vocês estão me ouvindo e vendo bem? Bom dia, Sabrina. Muito bem, né? Joia. Mete o dedo no coraçãozinho aí. Bom dia, Ju. Hoje tá Ju e Ana Moema, olha. Família toda. Bom demais. Aliás, metade, né? Já tá a família toda aqui. Aí vai ser massa. Bom dia, Rossana. Pessoal, empurra o dedo nesse coraçãozinho que tá aí do seu lado, que é para os seguidores serem notificados que a nossa Lectio Divina tá começando. Tá joia? Mete o dedo nesse coraçãozinho aí até fazer calo. Bem muito coração, eu tô vendo pouco coração. Eu quero muito coração. Hoje é um dia muito especial. Eu vou dizer a vocês por quê. Mete o dedo nesse coraçãozinho aí, que é para os seguidores serem notificados que a Lectio Divina da comunidade Filhos da Misericórdia está começando. Bom dia, Laís, seja bem-vinda. Bom dia, Yara, seja muito bem-vinda. Bom dia, João, que Deus abençoe. Bom dia, Dona Graça, maravilha. Vamos lá, gente. Vocês fizeram o exercício de elogiar alguém ontem? Diga aí, eu quero saber de vocês. Bom dia, Silvia. Ontem eu pedi para fazer de segunda a sexta o exercício de elogiar alguém, de trocar a reclamação e o murmúrio, a crítica pelo elogio. Vocês fizeram? Eu quero saber se vocês fizeram. Bom dia, Anne. Maravilha. Maravilha. Hoje tem que fazer de novo, viu? Hoje tem que fazer de novo. Não necessariamente com a mesma pessoa. Você pode pensar em outra pessoa. Vamos distribuir carinho, né? Vamos trocar a crítica e o murmúrio e a reclamação pelo elogio, tá certo? Então essa semana a nossa turma da Lectio aqui vai elogiar, a não ser que a crítica ela seja necessária, né? Às vezes no nosso ambiente de trabalho, mesmo trabalhando home office, né? Mesmo trabalhando de casa, às vezes a gente tem que fazer uma crítica ou receber uma crítica para trabalhar de um modo melhor. Aí tudo bem, mas não havendo necessidade, troque a crítica pelo elogio, tá joia? Então a gente vai fazer essa dinâmica. Bom dia, Ana Márcia, seja muito bem-vinda. Sarinha por aqui também. Vamos começar. Gente, antes de fazer a oração, eu quero, e a gente partir para a Lectio Divina, eu quero falar sobre por que hoje é tão especial. Hoje é o dia de dois grandes santos da igreja. Hoje é o dia de São Luís Maria Montfort e hoje é o dia de Santa Giana. São Luís Maria de Grignon de Montfort é o santo padre, né? O padre que é santo da igreja, que escreveu o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, né? Quantos de nós nos consagramos a Jesus totalmente, inteiramente pelas mãos de Maria? Pelas mãos de Maria.
por causa do tratado escrito por São Luís Maria de Montfort. São Luís, ele nasceu em 1673. E ele desde pequeno, desde novo, ele queria ser sacerdote, né? E uma alma muito mariana, uma alma muito entregue à Nossa Senhora. Uma alma que amou muito a Virgem Maria. Na verdade, que amou não, que ama, né? Porque continua amando no céu, na glória de Deus. E São Luís, ele não tinha o nome Maria. São Luís Maria, ele inseriu o nome Maria no seu próprio nome quando se crismou. Então veja o tamanho do amor que São Luís tinha a Nossa Senhora. Então quando ele se crismou, ele inseriu o nome Maria no seu nome. E aí se tornou São Luís Maria, né? Aliás, Luís Maria, né? Quando se tornou santo, aí São Luís Maria Grignon de Montfort, né? E eu quero dizer o seguinte: São Luís, ele foi perseguido na França. Ele foi tão perseguido na França por causa do Evangelho, que ele vai a Roma pedir ao Papa autorização para deixar a França. Tamanha a perseguição que ele sofreu, né? E mas o Papa não dá essa autorização. Ele fica na França, combate os jansenistas, né? A heresia, combate os hereges como um bom guerreiro de Nossa Senhora. E em 1716 ele falece e vai se encontrar com a tão amada Virgem Maria no céu, bem como com Jesus Cristo, nosso Senhor, na glória de Deus, né? Então, às vezes a gente... Por que eu estou dizendo isso? Para dizer que todos nós, em algum momento, eventualmente da nossa vida, se nós assumirmos a fé cristã, católica, nós vamos ser criticados, nós vamos ser, de certo modo, numa grande proporção ou numa proporção pequena, perseguidos. Porque este mundo continua e continuará rejeitando o Evangelho, né? A segunda... Hoje é um dia muito especial também, porque é dia de Santa Giana. Santa Giana de Beretta Mola. Santa Giana é uma santa mais recente, né? São Luís viveu de 1673 a 1716 e Santa Giana nasce em 1922, ou seja, recentemente, né? Se torna médica. Ela recebeu uma boa educação católica pelos seus pais, então sempre foi uma jovem mulher que viveu autenticamente a fé católica no mundo, se tornou médica, na busca de sua vocação, percebe que é vontade de Deus o matrimônio e se casa com um engenheiro chamado Pietro. Tem um livro maravilhoso que se chama Cartas de uma Santa, que são as cartas de Santa Giana. Cartas de amor. Cartas de amor. Thalita está me corrigindo aqui. Cartas de amor. Que a gente tem aqui em casa, que são as cartas de Santa Giana para seu noivo, né? Pietro. Pois bem, Santa Giana, ela se torna médica, se especializa, para Ana Moema que está aqui, ó, que maravilha, se especializa em 1952 em pediatria. Ou seja, olha, Santa Giana se especializa em pediatria no ano que a minha mãe nasceu. É recente, né? Uma santa dos nossos tempos, né? E se casa e tem 4 filhos, né? Pierluigi, né? Aí tem Mariolina na tradução, tem Maria, e tem, por fim, ela engravida de Giana Emanuela. E quando ela engravida de Giana Emanuela, ela descobre um fibroma no útero. E ela sem hesitar,
né, ela fala para o médico que o médico, se tiver que escolher entre a vida dela e a vida da filha, ele não hesite em salvar a vida da filha e em detrimento da vida dela. E de fato o que acontece é que em 1962, ela ainda não tinha completado os 40 anos, acontece o parto, Giana Emanuela nasce, para a honra e glória de Deus, e uma semana depois, salvo engano, Santa Giana, sua mãe, falece, né? E o que é que esses dois santos vêm nos ensinar, né? Como é fácil entregar a vida pelo outro quando se tem de fato uma comunhão verdadeira e autêntica com Deus. Porque esse é o chamado do cristão. Consumir-se por inteiro para o outro. E Santa Giana não hesita em dar a sua própria vida para dar vida à sua filha, né? Literalmente, Santa Giana se parte no parto, se consome por inteira para que a sua filha venha ao mundo. E, salvo engano, ela ainda está viva, né? A filha? Uhum. Santa Giana Emanuela, sua filha. Então eu quero dizer o seguinte: se você quer ser santo, se você quer fortalecer a sua fé, se você quer dar corpo à coragem de ser cristão, se você quer encorpar, dar consistência, amadurecer a sua alma, dar vigor espiritual à sua alma, ao seu corpo, as faculdades da alma, a sua inteligência, estude e leia a vida dos santos. Os santos têm uma sabedoria inigualável por causa da sua comunhão profunda com Deus, né? 1962 é agora, né? Santa Giana, ela foi beatificada por São João Paulo II em 1994. O Brasil estava sendo tetracampeão do mundo e Santa Giana estava sendo beatificada pelo Papa, também santo, São João Paulo II. Então leia sobre a vida dos santos. Eu faço a sugestão de você trocar coisas que você faz que não edificam na sua vida, para que você vá ler a vida dos santos. Eu tenho certeza que você lendo a vida dos santos, a sua espiritualidade ela vai ganhar uma consistência muito maior. Você vai deixar de ter aquele amor líquido a Jesus, aquele amor interesseiro e aquele amor que se esvai, para um amor mais consistente, um amor mais sólido. A vida dos santos tem essa particularidade, ela dá solidez às nossas vidas, porque a gente percebe que é possível a santidade. A santidade é para nós. E a gente começa a ganhar desejo pela santidade, vontade pela santidade, né? Vontade pela santidade. Então, antes de começar a Lectio Divina de hoje, eu queria fazer essa sugestão a você. Às vezes a gente perde muito tempo com coisas que não edificam a nossa vida, com programa de fofoca, com reality shows que não edificam em nada a nossa vida. A gente perde tempo. E às vezes no Instagram, a gente passa mais de 2 horas mexendo no Instagram. E o que é que a gente pode fazer? Ler um livro. Esses livros aqui, tudo Vida dos Santos. Aliás, todos não, mas a maioria, a Vida dos Santos. Pega um livro, vai ver sobre a vida dos santos. Porque isso vai te fazer muito bem. Isso vai te fazer gastar horas com a edificação da tua alma. Com a edificação da tua alma. E do mesmo jeito que a gente se preocupa com o nosso corpo, com o alimento para o corpo, em comer bem, em fazer exercício físico para dar consistência ao nosso corpo, com uma saúde física, nós temos também que nos ocupar de dar saúde à nossa alma, que é imortal. O nosso corpo um dia vai perecer nesta vida, né? Mas a nossa alma não. E eu te digo, um grande remédio para as nossas almas, um grande alimento para as nossas almas é a vida dos santos. Hoje é um dia muito especial para a igreja, dia de 2 grandes santos da igreja. São Luís Maria de Montfort e Santa Giana de Beretta-Mola. Então, São Luís e Santa Giana, rogai por nós. Amém? Vamos começar a nossa lectio. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Não há poder maior que o poder da Santíssima Trindade. É com este poder que nos revestimos, dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero começar dizendo aquela frase de São José Maria Escrivá: começar é de todos, perseverar é dos santos. Não importa o que nos acontece, nos importa permanecer. Permanecer junto a Jesus, junto a Maria. Isso é o que vai determinar o lugar onde estaremos quando chegar a nossa hora. Vamos lá para a liturgia de hoje. Primeira leitura, Atos capítulo 7, versículo de 51 até o final do capítulo 7, e aí a primeira parte do capítulo 8, versículo 1. Tá certo? Então, hoje a liturgia começa a primeira leitura, Atos capítulo 7, versículo 51 até o 59, e aí a primeira parte do versículo 1 do capítulo 8. Vou ler aqui. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como foram vossos pais, assim também vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não a guardastes. Ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele.
Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele, e arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. E dizendo isto, adormeceu. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Palavra do Senhor, graças a Deus. A liturgia está fixada aí, o comentário que Ingrid colocou. Eu quero começar dizendo o seguinte: a gente falava ontem sobre Santo Estevão, né? E eu fazia a contextualização de quem era, né? Santo Estevão foi o primeiro mártir, o protomártir, o primeiro mártir da Igreja Católica, daquela igreja que nascia por meio da pregação apostólica, né? Ele foi escolhido entre 7 homens, né, que foram escolhidos para exercer a missão do diaconato. E aí Santo Estevão, por ser repleto do Espírito Santo, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e por anunciar a palavra de Deus, o Evangelho, a doutrina da ressurreição, ele é levado para o Sinédrio para um falso julgamento, né? Testemunhas que foram compradas, né? Compradas para poder testemunhar mentiras sobre Estevão, né? E aí o que é que acontece? Estevão responde com destemor, com parresia, com coragem de quem tem uma vida própria repleta do Espírito Santo. E perceba que Estevão, ele começa dizendo aqui: homens de dura cerviz, homens de cabeça dura, homens de cabeça dura. E aqui é homens e mulheres, né? Pelo amor de Deus. Homens e mulheres de cabeça dura, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Olha, Estevão estava falando para aqueles judeus, mas ele está falando para nós hoje. Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos fazer do nosso jeito até na nossa caminhada. Quando a gente recebe um não dentro da comunidade, ou dentro do grupo de oração, ou dentro da paróquia que a gente participa, a gente acha ruim. Porque até na nossa caminhada a gente quer fazer do nosso jeito. Ou eu estou falando alguma besteira? Até na nossa caminhada dentro da comunidade, dentro do grupo, da paróquia, a gente quer atender o nosso interesse, o nosso querer. E quando o nosso querer ele é confrontado com a vontade de Deus, a gente fica de birra, a gente acha ruim, a gente faz confusão, né? Por quê? Porque muitas vezes a nossa vida ela não está repleta do Espírito Santo. E quando a nossa vida não está repleta do Espírito Santo, cresce em nós o orgulho, cresce em nós a soberba, cresce em nós a vaidade, né? Nós precisamos pedir, olha que presença ilustre nós temos aqui, né? Mariana, nossa comunidade de vida, nossa celibatária, casada com Jesus, e Dona Mazé, a nossa santinha. Sejam muito bem-vindas. Luciana também aqui, maravilha. Então perceba, né? Quando a nossa vida não está repleta do Espírito Santo, como é que nós respondemos? Com o nosso orgulho, com a nossa soberba, com a nossa vaidade. O nosso coração ele fica endurecido. O nosso coração ele fica de fato soberbo, né? Nós não admitimos ser confrontados. E por vezes na nossa vida a vontade de Deus ela não vai se coadunar com a nossa vontade, com o nosso querer. Ontem a gente refletia sobre quê? Qual é a regra da busca que nós fazemos a Deus? Qual é a minha regra de busca? Eu busco a Jesus para que Ele atenda aos meus próprios interesses, para que Ele venha saciar a minha vontade, ou eu busco Jesus para simplesmente amá-lo e servi-lo? E não se engane, durante a nossa caminhada isso se perde.
Hoje a gente pode estar buscando Jesus apenas para amá-lo e servi-lo, mas amanhã a gente vai estar buscando Jesus apenas para que ele atenda os nossos interesses. Vou dar um exemplo. Quantas vezes a gente se coloca diante de oração, diante da nossa oração e diz: Jesus, eu te sirvo há 30 anos. Há 30 anos que eu te sirvo, que eu busco ser fiel. Por que o Senhor não atende a minha vontade? Quando a nossa vontade ela é parcial, ela é imperfeita, ela é precária. E a vontade de Deus ela é perfeita, ela é integral, ela é total. Porque a vontade de Deus ela ultrapassa o limiar do tempo. Deus ele não pertence ao tempo, o tempo é que pertence a Deus. Então Deus ele sempre vai ver além. O olhar de Deus ele é muito mais rico e poderoso do que o nosso. Então Estevão ele prega com parresia, com destemor, e ele diz: homens duros de coração, vocês resistis ao Espírito Santo. Essa resistência ao Espírito Santo é isso. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, e nós temos que todos os dias pedir: Espírito Santo, bom dia, eu quero hoje viver segundo o teu jeito, a tua ação concreta na minha vida, e não segundo o meu querer. E Estevão não tem medo, e muitas vezes, e essa pregação de Estevão vem confrontar o nosso medo. Quantas vezes é muito mais fácil para nós adotar o discurso do mundo, porque o discurso do mundo é atraente, é saboroso, né? O discurso do evangelho não é atraente, né? Quem é que quer, nesse mundo individualista e egoísta que nós vivemos, aderir a Jesus, que nos pede para nos consumir, para consumir a nossa vida, para elevar a vida do outro, para servir? Numa mentalidade completamente egoísta e individualista que a gente vive, né? Quem vai aceitar? A maioria das pessoas não vão aceitar, a maioria das pessoas que vivem neste mundo não vão aceitar a proposta de Jesus, que é que a gente ame e sirva ao outro. Jesus, no auge da sua paixão, faz o quê? Lava os pés dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Para usar um termo que é usado hoje em dia, o mundo não está preparado para essa conversa, para esse diálogo. Porque nós somos ensinados desde pequeno a atender o nosso querer, a atender os nossos interesses. E o evangelho é exatamente contracultural por causa disso. Porque o evangelho vem dizer, Jesus vem olhar para você e dizer: vem aderir ao caminho, à verdade e à vida. Qual o sentido do caminho, da verdade e da vida? Você fazer da sua existência um fator de serviço ao outro, um instrumento de serviço ao outro. Eu existo. Depois que eu casei, eu existo para minha esposa e para minha filha. Eu existo depois que eu me consagrei para os meus irmãos de comunidade. Eu não tenho direito. O meu direito de consagrado é o direito de não ter direito algum. Eu preciso consumir a minha vida para que os meus irmãos de comunidade sejam santos. Eu preciso consumir a minha vida para que a minha família seja santificada e pela santidade da minha família eles cheguem ao céu. E esse é o meu chamado e o seu chamado, e o chamado que Estevão não ignorou, ele não se furtou de dizer a verdade. Por isso a graça que nós temos que pedir: Espírito Santo, vem amolecer o meu coração de pedra e vem quebrar a resistência que o meu coração ainda tem à atuação concreta. Porque eu acho que eu tenho direitos, porque eu reivindico, a minha oração pessoal ainda é uma sequência de reivindicações de direito. E o meu direito, Espírito Santo, é viver conforme a tua vontade, porque foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou. Ele não tem medo, Estevão, porque às vezes, gente, e nós somos filhos da misericórdia, a gente acha que a misericórdia é só o anúncio do evangelho, mas não, é um ato de misericórdia, a denúncia do pecado. Nós estamos vivendo. Os dias atuais hoje são a configuração da nossa vida de pecado. A humanidade precisa voltar para Deus. A humanidade deu as costas para Deus. A humanidade deliberadamente rejeitou a Deus. E essa pandemia, esses conflitos políticos, nada mais é políticos, sociais, religiosos, nada mais é do que uma permissão de Deus para que eu e você, a gente volte para Deus. Estevão, é claro, vocês mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos.
Olha aqui, Estevão, ele está passeando pelo Antigo Testamento. João Batista, precursor da vinda de Jesus, morto, degolado por causa do pecado. Por quê? Porque João Batista defendeu a família. João Batista denunciou o pecado do adultério. Eles não estavam prontos para serem desmascarados. Mataram João Batista. Jesus foi morto por quê? Aliás, Jesus ele não foi assassinado. Jesus ele se entrega. Né? Que isso fique bem claro. Jesus é Deus. Ele se entrega. Mas eles mataram a Jesus. Sim, mataram a Jesus por quê? Porque eram homens de cabeça dura, de coração duro, que não aceitaram a verdade. A verdade, ela tem essa capacidade de nos libertar da mentira do nosso pecado. A verdade, ela tem essa capacidade de nos desalojar da vida de pecado que nós vivemos. A verdade, ela tem a capacidade de nos fazer enxergar quão ruim nós somos. Porque dentro de nós habitam as más inclinações. E a verdade desvela, desnuda a nossa realidade. Deus é bom. E tudo que há de bom em nós é divino. É ação concreta, é graça de Deus. É por isso que a gente não deve se abalar e se afetar com as pedras que jogam em nós, com as críticas. Porque quando isso acontece é sinal de que a gente levou a sério demais os elogios que nos fizeram. E isso aqui eu estou falando aqui, para o nosso discipulado da Lectio. E Estevão continua a denúncia do pecado quando ele diz: vós recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Porque o pecado, ele toma conta do nosso coração de pouquinho em pouquinho. O pecado, ele toma conta do nosso coração de pouquinho em pouquinho. Nós vamos colocando a nossa vida no pecado mortal porque nós não renunciamos aos nossos pecados veniais. E de vício em vício, de pecado em pecado, de consentimento em consentimento, o pecado vai tomando conta da nossa consciência, o pecado vai tomando conta da nossa alma, o pecado vai tomando conta do nosso coração e o Espírito Santo ele não encontra um espaço favorável. É por isso que a conversão ela começa na mudança da consciência, em iluminar a nossa consciência, iluminar a nossa inteligência, para que a nossa inteligência, iluminada pelo Espírito Santo, comece a reeducar a nossa vontade para a vontade de Deus. A nossa vida, a minha, a sua, está comprometida pelo pecado. Vitor, como assim? A gente está no pecado e nem sabe que está. A gente vai comungar o corpo de Cristo em pecado e nem imagina que está em pecado. Por quê? Porque a nossa consciência ainda não consegue enxergar os nossos pecados. E o que é que acontece? Olha, perceba que Lucas, São Lucas, ele faz questão de dizer, repetir. Estevão, lá no versículo 55, Estevão, porém, repleto do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus. Lembra que eu falava ontem? Do mesmo jeito que Deus permite o sofrimento na nossa vida, Deus permite que a gente veja a glória de Deus. Estevão vê a glória de Deus. Estevão vê a cena do Apocalipse, a glória de Deus. O Filho do Homem à direita de Deus Pai Criador. E aí Estevão, ele não é julgado. Versículo 58. E arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Estevão, aqui não se trata de um julgamento no Sinédrio. Aqui se trata de um linchamento popular. Estevão é literalmente linchado, apedrejado, jogam pedras de verdade em Estevão. As pedras que jogam em nós são pedras verbais, por assim dizer, essa expressão. São pedras em forma de palavras. Porque esse é o chamado do cristão no mundo, é caminhar na contramão.
E nós temos que ter coragem, porque o amor a que somos chamados a viver é o amor divino, esse amor ágape, esse amor que não recua, esse amor que quanto mais apanha, mais ama e se consome de amor pelo outro. O meu desejo não é ser aceito, o meu desejo não é agradar, o meu desejo não é ter os meus argumentos validados, o meu desejo é salvar almas. Esse deve ser o real desejo do coração de um cristão. Por isso, quanto mais formos rejeitados, quanto mais formos ridicularizados, quanto mais formos apedrejados com palavras, mais deve ser a nossa vontade de amar, mais deve ser o nosso desejo de amar. Não esse amor humano, que muitas vezes é um amor disfarçado, né? Um amor maquiado, é na verdade um egoísmo. Eu amo, mas há em mim uma necessidade de ser correspondido. Mas esse amor divino, eu amo sem impor condições, eu amo como Deus me ama. É o maior mandamento que Jesus vem reinaugurar no Novo Testamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Esse amor que não desiste, esse amor que persiste, esse amor que persevera, esse amor que não é líquido, esse amor que não se desfaz ao sabor de qualquer adversidade, mas esse amor que é forte, esse amor que é resistente, esse amor que é rocha. Eu vou chegar aí, George, eu vou chegar aí. Estevão, ele vê a glória de Deus e ele vive a maior graça do cristão, ele morre como Jesus. Versículo 59. E apedrejaram Estevão enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Na cruz, Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Estevão, diácono cristão, entrega o seu espírito a Jesus. E no final, antes de padecer, ele diz: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. Estevão, ele do mesmo jeito que Jesus fez, pedindo para o Pai perdoar o pecado daqueles pecadores que estavam matando a Jesus, Estevão pede que Jesus não leve em conta o pecado daqueles homens que o estavam matando naquele momento. Estevão imita Jesus até na hora de sua morte e morre como Jesus. Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar. A gente podia fazer um retiro só sobre Santo Estevão e o seu martírio. Mas o martírio de Santo Estevão, ele é replicado, ele é reproduzido pelos cristãos. E como diz a nossa cofundadora, o nosso martírio, o martírio que o Filho da Misericórdia é chamado a viver, é esse martírio branco. O martírio que o cristão é chamado a viver aqui, nesse mundo de hoje, é o martírio branco. Quantos não vivem o martírio vermelho, esse martírio de Santo Estevão? Mas nós aqui somos chamados primeiro a viver esse martírio branco. Esse martírio branco que é derramar suor, que é derramar lágrimas para a salvação do outro. Que não habite em nós um desejo de vingança, mas que habite em nós esse desejo incondicional de ganhar a alma do outro por meio do amor e da misericórdia. Essa misericórdia que anuncia o amor, essa misericórdia que anuncia o evangelho, essa misericórdia que anuncia a palavra de Deus, a verdade, o caminho e a vida, que não é uma teoria deste mundo, que não é uma tese humana, que não é uma ideologia política social, mas é uma pessoa, Jesus Cristo nosso Senhor. E no final, no capítulo 8, versículo 1a, a primeira parte diz: Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Olha Saulo aqui. Saulo participou da execução e estava de acordo com a execução de Santo Estevão. Saulo resistente ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai vencer Saulo. O Espírito Santo vai vencer a resistência de Saulo para fazer de Saulo um grande apóstolo, um dos pilares da igreja. É isso que o Espírito Santo faz. Quando nós resistimos ao Espírito Santo, ele literalmente nos derruba do cavalo, como fez com Saulo, para transformar aquele homem perseguidor em perseguido, para transformar aquele homem assassino numa vítima por causa de Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Vamos parar de sepultar reputações, de assassinar o outro com a nossa maledicência.
e vamos começar a buscar a graça do Espírito Santo para ganhar aquela alma que nos persegue. Como? Pelo amor divino, pelo amor ágape, por esse amor que é a ação concreta do Espírito Santo em cada um de nós. Esse é o nosso chamado. A nossa vingança é ganhar almas para Jesus. Assim nos ensina Santo Estevão, que na iminência de sua morte, pede perdão a Jesus pelo pecado daqueles homens. E como eu dizia, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos e de novos santos. Aquele sangue que cai naquele chão e que molha os pés de Saulo, já é a semente da derrubada do cavalo, que vai transformar Saulo no grande homem, no grande santo da igreja, num dos pilares da igreja. São Paulo está aqui. Eu não tenho dúvida que o martírio de Santo Estevão alcançou a vida de São Paulo, que hoje é livro, que hoje é história, né? Que hoje nos conta e nos fortalece, que hoje é Sagrada Escritura. Um pecador assassino, por causa do amor incondicional de Deus, que o alcança, se transforma num dos grandes pilares da Igreja Católica. Que esse seja o nosso caminho. Que esse seja o nosso caminho. Um caminho de conversão verdadeira e autêntica, para que a gente saia da condição de perseguidor para a condição de vítima deste amor, né? Não é vítima da vida, mas vítima deste amor, como uma vela, né? A vela, ela é vítima daquele fogo que a consome e que faz iluminar a vida do outro. Quando a gente acende uma vela, a vela se consome e ilumina o ambiente onde a gente está. E faz a gente enxergar com mais clareza a realidade em que nós estamos inseridos. Assim é o chamado da sua vida, a se consumir por este amor para iluminar a vida de quem está ao seu redor, para elevar a vida de quem está ao seu redor. Amém? Vamos agora para o Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 30 a 35. Pega lá. Veja que a gente continua no capítulo 6, versículo de 30 a 35. Continua o diálogo de ontem, né? Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Então lhe perguntaram: que sinal realizas para que vejamos e creiamos em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito: deu-lhes o pão do céu a comer. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e o que crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ingrid está pedindo para eu salvar a live. Olha, toda live fica salva, né? Só teve um problema aí com 2 ou 3 que travou o Instagram. Depois da outra vez saiu sozinho e aí eu não consegui salvar. Se porventura eu não tiver terminado a reflexão, aí eu encerro, salvo e inicio outra para a gente concluir, tá certo? Mas eu quero começar dizendo o seguinte: os judeus, né, o povo de Israel fala: que obras fazes, Jesus? Nossos pais comeram o maná no deserto. E aí Jesus diz: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu
o verdadeiro pão que desce do céu é Jesus. O verdadeiro pão do céu é aquele que desce do céu, ó Jesus, e dá vida ao mundo, dá vida ao mundo. Ou seja, Jesus é a vida de toda a criação. Jesus é a vida de toda a criação e não apenas a criação humana. Jesus, ele é a vida, ele é a essência da existência de toda a criação. Terra, mar, céus, firmamento, ar. Folhas, flores, árvores, campos, animais, de todas as espécies. Ele é a essência de toda a criação. De novo, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a primogenitura de toda a criação. Tudo foi criado por ele e para ele. Qual é a graça que nós devemos pedir ao Espírito Santo com essa verdade? A graça de ver Deus em tudo. A grande graça que São Francisco de Assis viveu. A graça de ver Deus em tudo. Em tudo. Toda a criação respira a glória de Deus. Por isso nós devemos valorizar toda a criação. Porque toda a criação respira a glória de Deus. Mas é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele é a vida de toda a criação. Então hoje peça na sua oração essa graça. A graça de ver Deus em tudo. Porque quando a gente olha para a criação com um olhar espiritual, não com um olhar contaminado pelas nossas convicções ou por qualquer ideologia deste mundo. Não se trata disso. Mas quando a gente olha para a criação com um olhar espiritual, com esse olhar purificado pelo Espírito Santo, nós conseguimos enxergar a beleza, a bondade e a verdade em tudo. Porque Deus é belo, Deus é bom, Deus é a verdade. Quando você escuta uma música que te reporta ao belo, você vai se emocionar inevitavelmente. Eu estou falando de música que te reporta ao belo. Eu não estou te falando de música que te reporta ao medíocre da existência humana. Quando você escuta uma música que te reporta ao belo, inevitavelmente você vai se emocionar. Porque você vai escutar Deus. A sua alma é quem escuta aquela música. Músicas que nos reportam ao medíocre pode satisfazer o nosso corpo. Músicas que nos reportam ao belo satisfaz a nossa alma. É por isso que vem lágrimas aos olhos, é por isso que a gente se emociona, porque na verdade, músicas que nos reportam ao belo, elas são escutadas não pelos nossos ouvidos, mas pelo nosso coração. Porque a nossa alma ela foi criada para o belo, para o bom e para a verdade. E o belo, o bom e a verdade é Deus. Quisera eu trilhar esse caminho junto com vocês da Lectio para fazer vocês enxergarem o quão longe nós estamos disso. De enxergar a beleza, a bondade e a verdade da criação humana. Da criação divina, perdão. Da qual a criação humana faz parte. A gente pode depois fazer uma partilha sobre isso. Eu fiquei com vontade de falar sobre isso, mas o meu apostolado aqui, o meu papel, a minha missão aqui é a Lectio Divina. Então vamos voltar. E aí no versículo 34 eu quero fazer, tomando posse das palavras do Padre Paulo Ricardo, eu quero fazer menção a isso aqui. Disseram-lhe, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome e o que crê em mim nunca mais terá sede. Mas olha o que eles dizem a Jesus. Senhor, dá-nos sempre deste pão. Essa deve ser a nossa oração, a minha e a sua.
Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus é o alimento da vida eterna. Jesus é o alimento da alma imortal. A Eucaristia, devemos sempre pedir a Eucaristia. Papa Francisco, Dom Delson, os bispos da igreja, nos deem sempre deste pão. Nos deem sempre deste pão. Nós precisamos da Eucaristia. Nós necessitamos da Eucaristia. A nossa alma grita essa necessidade. Nos dê sempre deste pão. E essa deve ser a nossa oração, gente. Pedir a Eucaristia, buscar a Eucaristia. Porque Jesus nos diz, eu sou o pão da vida. Mas não a vida, essa vida corporal, essa vida nossa, daqui não. Eu sou o pão da vida, a vida eterna. Então, se você quer dar sabor e significado de eternidade à sua vida, comungue o corpo de Cristo. Busque viver em estado de graça para comungar o corpo de Cristo. A Eucaristia é alimento e sacrifício. A Eucaristia não é um direito. A Eucaristia não é um direito. E nós precisamos aprender isso. Nós devemos nos colocar diante do banquete do Cordeiro, diante do banquete que Deus prepara para nós em estado de graça. Por isso que nossa luta deve ser diária, para que nós não estejamos em estado de pecado mortal, mas estejamos em estado de graça, para que o Espírito Santo haja em nós e nos dignifique e nos purifique, para que a gente possa comungar o corpo de Cristo. E comungando o corpo de Cristo diariamente, ou sempre que possível, nós possamos nos transformar nesse alimento. A Eucaristia não é um alimento que a gente consome, mas é um alimento que nos consome. É um alimento que nos purifica. É um alimento que é o remédio para a nossa alma, para as nossas más inclinações. A Eucaristia é o alimento que nos dá a vida, mas a vida é eterna. A Eucaristia antecipa a glória de Deus para nós. Valorizemos a Eucaristia, valorizemos o Santíssimo Sacramento do altar, que a distância nos faça amar ainda mais a Eucaristia, que nós possamos pedir ao Espírito Santo esse amor à Eucaristia, porque com as nossas próprias forças, o nosso amor ele é efêmero, ele passa. Amemos a Eucaristia com o amor divino, peçamos, vamos botar o nosso joelho no chão e dizer, Jesus, dá-me amor ao pão da vida que és tu, dá-me amor à Eucaristia, dá-me zelo à Eucaristia. São Francisco de Assis, que em tudo amou a criação divina, era um coração extremamente eucarístico e devotado. Tanto é que São Francisco de Assis, quando avistava uma igreja de longe, porque a igreja ali ele sabia que continha o sacrário, e o sacrário que continha a Eucaristia, ele se ajoelhava. De longe. Quando São Francisco, em suas peregrinações, avistava uma igreja, ele se ajoelhava imediatamente. Tamanho coração devoto à Eucaristia. Peçamos a graça ao Espírito Santo de um coração devoto à Eucaristia. A Eucaristia é a síntese do belo, do bom e da verdade. A Eucaristia é um alimento que consumimos, mas que na verdade é um alimento que nos consome, que nos configura aquilo que comemos, a Jesus Cristo. Quanto mais comungamos em estado de graça, mais nossa vida, nosso jeito de viver é configurado a Jesus Cristo. Quanto mais comungamos em estado de graça, quanto mais buscamos a misericórdia de Deus que se renova todas as manhãs e comungamos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, mais nós nos tornamos parecidos com eles. Ou seja, a beleza começa a habitar em nós. É lindo isso. Perceber que quanto mais a gente se alimenta de Jesus, mais o feio vai perdendo lugar na nossa vida. Mais o pecado vai sendo fragilizado na nossa vida. E mais o belo vai ganhando sabor. Mais o bom vai ganhando sabor. Mais a verdade vai ganhando sabor na nossa vida. De modo que as pessoas vão enxergando em nós não a feiura do nosso pecado, mas a beleza da graça de Deus que habita em nós.
É isso que acontece com uma alma eucarística, com um coração devoto e amante de Jesus Eucarístico. É por isso que a síntese da vida cristã é adorar a Jesus no sacrário, a comungar a Jesus no altar e a amar e servir ao próximo, como Jesus nos ama e nos serve. Santa Teresinha do Menino Jesus diz: é próprio do amor abaixar-se. Jesus se abaixa, se encerra numa pequena hóstia consagrada para elevar a nossa alma, a beleza, a bondade e a verdade. Tenhamos zelo e amor pela Eucaristia. Quem nos dá esse amor e esse zelo é o Espírito Santo. Deus abençoe você. Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Lembrando dos exercícios, tá certo? De trocar a reclamação e o murmúrio pelo elogio. E hoje reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Sobre a palavra que nos foi anunciada hoje. Sobre toda essa graça que o Espírito Santo quer nos dar. De transformar a feiura do nosso pecado na beleza da habitação de Deus em cada um de nós. Amanhã a gente está aqui novamente, às 9 horas da manhã. Obrigado pela disponibilidade que você tem dado, né? Pelo tempo que você tem me dado para entrar na sua casa, para ouvir aquilo que eu tenho a dizer. Eu sou muito grato por estar vivendo essa grande graça de fazer a Lectio Divina todos os dias. Hoje vai ter um chau especial. Olha quem veio dar chau para vocês aqui, ó. Ó. Ê, Maria Tereza. Ê. Dá tchau pro pessoal, Maria Tereza. Tchau. Tchau. Tchau, meus irmãos. Que Deus abençoe. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor. Até amanhã, gente. Fiquem com Deus. Isso, mamãe.